pessoal, tudo bem? Nessa segundona de carnaval eu trago a análise do currículo de um outro cliente. Com esse cliente nós fechamos também currículo, mas a entrevista simulada. E nesse caso específico tem algumas particularidades que eu quero mostrar para vocês. Então, é um cliente que ele tem duas áreas de atuação. Uma relacionada à formação acadêmica dele e a outra que não é relacionada à formação acadêmica. Então, nós precisamos elaborar dois currículos, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode perceber que se fazem necessárias, que se faz necessário essa elaboração de dois arquivos. E vocês vão notar também uma particularidade em relação à ordem das informações. Em alguns casos, determinadas informações vêm antes do que outras, né? As informações básicas de um currículo normalmente são as mesmas, mas elas podem mudar a ordem, né? Elas podem vir antes ou elas podem vir um pouquinho depois, e a gente também muda a ênfase que a gente coloca nessas informações, tá bom? Aproveitando, tá rolando um sorteio lá na página, tá rolando o sorteio de uma revisão de currículo com feedback, mais uma entrevista simulada com feedback, tá bom? Então corre lá participar. Então, começando aqui a análise do perfil do currículo, né, desse cliente. A primeira área de atuação dele é como personal, então é esse currículo que eu tô trazendo para vocês. Ele quis deixar foto no currículo, então eu deixei aqui um campo para foto, lembrando que eu não indico, mas quem tiver esse interesse, quiser colocar foto, tá tudo bem. Uma outra questão, ele não é de Florianópolis, mas ele está indo para lá. Então aqui nós já elaboramos o currículo pensando em Florianópolis, tá bom? As informações básicas que eu sempre comento com vocês: cidade, telefone, e-mail, CNH e questão de disponibilidade de viagem, de mudança, é uma questão muito importante na parte do currículo. Em seguida, nós já entramos com as experiências que ele teve. Notem que aqui eu pulei direto para as experiências, eu não coloquei a parte da formação, tá bom? Entrando já direto nas experiências, então atualmente ele trabalha como profissional autônomo, como personal, e ele já tem aí uma certa caminhada nessa área. Tem as descrições das atividades que ele realiza, que aqui eu tirei por questão de sigilo. Eu deixei a quantidade de linhas, tá, pessoal? Para vocês terem noção exata de como que ficou o layout do currículo, tá certo? Também ocultei o nome da academia, aqui também tem um período exato que ele ficou, a descrição. E como ele vai morar em Florianópolis, ele já morou lá um tempo, né? E ele tá voltando. Então ele já teve também experiência profissional lá em duas academias no período que ele morou. Então esse nome a gente também destaca para quando ele retornar, a pessoa possa olhar e ver rapidamente que ele já teve experiência em Florianópolis, tá bom? Em seguida, nós trazemos a parte da formação acadêmica e informações adicionais, que é relacionada a cursos que ele fez na área. Uma orientação que eu repassei para ele com relação às informações adicionais e esses cursos, aqui apesar de não estarem as datas aqui, esses cursos são um pouco antigos. Então, nós colocamos no intuito de trazer informação que ele fez alguma coisa, mas eu indiquei que ele fizesse novos, porque a área de atuação dele exige isso, tá certo? Uma outra coisa que foi indicada é que, como personal autônomo, ele trabalha com um foco específico na área de idosos. Então, também é muito importante que ele poste nas redes sociais os alunos dele, a evolução deles. É muito bacana, é muito importante para o desenvolvimento dele enquanto profissional autônomo, que até então ele não fazia, tá certo?
Bom, dessa parte é essa, agora a gente vai para o segundo currículo, tá bom? A outra área de atuação dele é como segurança patrimonial. Então, como que funciona? Ele trabalha registrado como segurança patrimonial e nos seus dias de folga e nas horas vagas ele atua como personal, tá bom? Então, aqui no começo a gente deixou as mesmas informações e ele teve apenas uma experiência na área de segurança, que é a empresa que ele está atuando até hoje na cidade que ele mora. Então a gente trouxe a descrição, né? Também está oculta, de acordo com as rotinas de trabalho enquanto vigilante. E aqui a gente deixou destacado que ele possui outras experiências fora dessa área de atuação. Então, no momento da entrevista, muito provavelmente ele vai ser questionado disso, certo? E aqui a gente já traz os cursos, notem que é antes da formação acadêmica, os cursos que ele fez na área de vigilante. Por que antes da formação acadêmica? Porque para essa função, esse tipo de vaga, normalmente não exige formação acadêmica. Então, por isso, nós trazemos a formação por último, a título de conhecimento que ele tem, mas nós colocamos os cursos da área de vigilante antes. E notem também que na formação acadêmica, como não é um requisito para vaga, a gente também não coloca no que ele é formado. A gente coloca que ele tem ensino superior, o ano de conclusão e a universidade, mas o curso em si, ele não vai ter importância, né, nesse tipo de vaga, tá bom, pessoal? Outra coisa que é importante que vocês notem, como esse currículo ele tem um pouco menos de informação quando comparado com o de personal dele, a gente consegue colocar um pouco mais de espaçamento para dar uma distribuída melhor nas informações. Vocês podem notar que o espaçamento dele é diferente do espaçamento do currículo como personal, tá bom? Que a gente precisou dar uma juntada nas informações para caber tudo numa folha só, tá certo? Então, tem várias questões aí em relação ao layout de um currículo. E para esse cliente, nós precisamos fazer um terceiro tipo de currículo. Por quê? Porque no momento que eu fui conversar com ele, a parte da entrevista simulada, eu notei que ele enrolou, ele se embolou no momento de contar a história dele, de contar sobre as experiências profissionais dele. Por que isso? Porque ele teve muitas experiências, muitas não, né? As experiências dele foram juntas, né? Trabalhava num lugar e trabalhava num outro junto. Aí ele teve experiências com registro em carteira, experiências em registro em carteira. Teve momentos que ele trabalhava numa empresa, numa academia, e essa academia foi vendida, trocou de nome e ele continuou trabalhando. Então, essas informações, ele se embolou um pouco para falar. Então, o que eu fiz? Juntei as duas informações num currículo só, para que no momento que ele vá conversar, na entrevista, ele vai falar dos dois trabalhos. Então, ele precisa ter essa noção clara para não se enrolar no momento da entrevista, tá certo? Então, eu trouxe também aqui, né, um currículo geralzão, os dados pessoais, os objetivos daí dos dois trabalhos. Aqui a gente já traz a formação no começo, porque como é um currículo para ele estudar, para ele se orientar, então a gente já traz no começo. E as experiências, né, as duas experiências atuais, como vigilante, como personal. Aí a gente traz os locais que ele trabalhou antes, né? Então, teve uma academia que ele trabalhou um período sem registro, um período com registro, a academia trocou de nome, trocou de dono, trabalhou sem registro de novo, só que foi um período longo, né? Ele precisa ter isso de uma maneira clara para falar no momento da entrevista. Trouxemos também as experiências que ele teve em Florianópolis e ele teve um longo período, até mesmo antes de entrar na faculdade, trabalhando em outras áreas, que não era segurança e nem academia. Então, a gente também traz essa informação para que ele estude e no momento da entrevista ele também possa falar com clareza. Trouxemos daí os cursos, tanto da área da educação física quanto da área da vigilância, de maneira separada, com data, nome, tudo para que ele tenha clareza, né, para estudar, para entrevista e conhecimentos da área, certo?
Então, quando vocês forem elaborar o currículo de vocês, tentem analisar se a área de formação conversa com a vaga que vocês estão se candidatando, se tem algum requisito na descrição da vaga que precisa vir logo no começo ou se dá para ir para o final, se a ênfase que você está colocando em uma informação ela precisa ter todo esse destaque ou pode vir de uma maneira mais superficial, né? Precisa estar no currículo, mas talvez de uma maneira mais superficial, chamando a atenção para outras áreas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Participem. Volto a falar do sorteio que tá tendo. Deixem lá o nome de vocês, marquem os amigos, deem uma olhada lá nas regras certinho. Então, participem, que a gente vai estar sorteando no final do mês uma análise de currículo e uma entrevista. No mais, me deem feedback para saber se esse conteúdo está sendo válido para eu continuar produzindo mais coisas nessa linha.